Perguntar, eu odeio STJD, odeio punição esportiva, porque ela sempre é uma punição mais política do que esportiva, mas eu entendo e defendo que esse caso seja investigado, esse jogo seja investigado até o fim. Não o campeonato, esse jogo. Até o fim. Vamos pegar nos denunciados. O Vitor Roque, para mim, a questão... Eu não acho que ele tenha que ser punido com jogos. Eu acho que a punição dele tem que ser uma punição educativa. Pode ser pecuniária, pode ser uma orientação de uso de rede social, uma orientação de como é que é o mundo hoje em dia, uma orientação bem mais ampla, educacional. Porque eu acho que a punição esportiva, nesse caso, ela gera outras suspeitas. É o jogador que vai deixar de ir ao campo pela postagem que ele apagou. Aí eu acho que o desdobramento pode ser até pior. Os outros envolvidos... E talvez não tenha o efeito educativo de ele entender o erro, né? Exatamente. Os outros não. Os cartolas que xingam e pressionam têm que ser julgados como são normalmente quando são denunciados por essa situação. E o árbitro e o VAR, não é comum acontecer isso aí que está acontecendo, não. Eu acho que porque o áudio, a troca, não é uma denúncia, né? O áudio ele vai mostrar alguma coisa, aquela comunicação bizarra que a gente sabe, um monte de gente berrando, se ele foi de fato chamado ou não, se ele não abriu brecha para o VAR intervir, mas eu acho que neste caso, sobretudo o Ramon Abate-Abel precisaria ser ouvido, interrogado. O que aconteceu no jogo todo? Qual que é a sua... Qual foi a sua orientação? Você recebeu alguma orientação da chefia de arbitragem antes desse jogo? Qual foi? Por que a sua arbitragem mudou tanto de condução entre quinta-feira e domingo? Qual foi o critério que você utilizou essa vez? Por que você não abriu brecha? Enfim, eu acho que a denúncia em relação à dupla árbitro e VAR, o jogo foi tão escandaloso que eu acho que eles teriam que ser objetos de investigação, sim, dessa vez. Quase como uma coisa inédita. E aí, eu acho que nessa situação, e aí fiquei até me atentando a isso. De alguma forma, fora o Vitor Roque por uma postagem pós, os jogadores envolvidos na partida, eles não tiveram, fora naquele lance, parte final entre Vitor Roque e Enzo Dias. Essa é a postagem do Vitor Roque, né, de gosto duvidoso, né? Fora aquele episódio que aí os jogadores quase que se agrediram, mas eles resolveram ali e nem foram objetos da súmula do Ramon Abate-Abel. Nem o Enzo, nem o Vitor Roque foram advertidos com cartão amarelo e nem quem se envolveu na confusão, Micael, Barboleda e tal. Então os jogadores dessa vez, eles, fora o Vitor Roque, não estão nesse objeto da denúncia. Desta vez, pasmem, estão o árbitro e o cara do VAR numa questão meio inédita. Por isso que eu estou falando desde o início, não é um caso normal, não é um jogo normal, não é mais um jogo, é um jogo diferente, em que a interferência da arbitragem, ou não interferência, melhor dizendo, foi tão espantosa, ainda mais levando em consideração que esse é um dos principais árbitros do país, que esse caso, ele vai além. Hoje nós vamos ter o áudio, e depois nós vamos ter a denúncia no STJD sendo apresentada, e aí os acusados vão ter a sua oportunidade de defesa. Casão. Eu vou na mesma linha do Arnaldo, sua também. A questão do Vitor Roque é a questão de cultura, de educação e de entendimento do que o mundo é, né? Como o mundo está. Apesar que ele é tão jovem que ele já pegou praticamente o mundo como ele está, né? Então ele já tinha que entender essa relação, essa postagem que ele fez de uma forma pejorativa, grosseira, na minha opinião, e muito preconceituosa, né? Não foi inocente. Não foi uma postagem inocente. Aí, beleza. Aí você vê como que funcionam as coisas. Eu vi alguns comentários em alguns textos de colegas assim que escreveram sobre isso, que me chamou a atenção
uma pessoa, ou mais de uma, mas essa aí eu me lembro, que escreveu o seguinte: então o canal Animal Planet tem que ser censurado. O cara falou. Para você ver a falta de entendimento e de cultura que o mundo tem. Né? Ao mesmo tempo que o mundo está mudando e exige um comportamento diferente, um entendimento de cultura social diferente, tem uma grande maioria das pessoas que não entendem o que está acontecendo e que não vê e não consegue enxergar, ou por muito preconceito, né? Porque pessoas racistas, preconceituosas, misóginas, machistas, elas existem aos montes. E não tem a mínima vergonha de ser. Não estou falando que é o caso do Vitor Roque, tá? Não estou falando que é o caso do Vitor Roque. Eu acho que o caso dele realmente é falta de entendimento de como funciona, de como o mundo gira e falta de um auxílio ao redor. Deve ter feito sozinho isso daí. Deve ter sentado na casa dele, no sofá, achou engraçado e colocou. Ou alguém mandou para ele e ele mandou e chegou e repostou. Mas o caso do Vitor Roque é de educação. Educação social. Não é punição, não é ficar fora de jogo, não é, sabe? Até porque não ia adiantar nada, que tem um efeito suspensivo. Os caras entram, são suspensos e jogam. O Bruno Henrique não tá jogando? O Bruno Henrique foi suspenso. Ele tá jogando por efeito suspensivo, não é isso? Então, e por acusação de envolvimento em apostas, né? Gravíssimo também. Mas, enfim, as penas e as condenações no meio do futebol, elas só tomam tempo dos programas esportivos. Porque assim que acaba o programa esportivo, surge uma liminar, um efeito suspensivo, e o cara que está suspenso 12 jogos, 15 jogos, 3 meses, 1 ano, ele vai e joga, por causa do efeito suspensivo. Então, só toma tempo de programa esportivo para a gente ficar discutindo coisas que a gente acha que deveria acontecer, mas a realidade a gente sabe que não vai acontecer e a gente fica discutindo. A gente também tem que ser estudado, sabia? No comentarista esportivo, jornalista esportivo, eu acho que nós temos que ter uma terapia coletiva, porque a gente sabe que não vai adiantar a discussão. As nossas opiniões, muitas delas contundentes e reais e verdadeiras e certas, não têm peso algum, porque existem brechas na justiça esportiva que as punições não contam nada. Outra coisa que eu ia falar sobre os dirigentes que ofenderam, cara, tem que ser suspenso mesmo, até porque não entra em campo, não vai jogar. Se ficar suspenso, não vai fazer falta nenhuma no espetáculo, sabe? São peças inúteis, praticamente, no dia do jogo do futebol. Elas são importantes no dia a dia do clube, de administração, da presidente da parte social, financeira, econômica, blá, blá, blá. O diretor de futebol no convívio com os jogadores, resolver coisas que interessam ao futebol. Mas no dia do jogo, essas pessoas, se elas ficarem em casa, não vai modificar nada, né? Então, pode ser suspenso que tanto faz o espetáculo. Não muda nada o espetáculo. Agora, no caso do conflito um pouco mais agressivo, né, que teve o Vitor Roque e o Enzo, se foi o Enzo, né? Acho que foi o Enzo, Vitor Roque e o Enzo, eu acho que o Mikael passou do ponto. E o Mikael deveria tomar uma suspensão. Porque o que mais conta dentro de um jogo de futebol para a arbitragem punir alguém é a violência. Ou tentativa de violência, ou agressividade excessiva. E foi o que o Mikael demonstrou naquela situação. Teve que ser contido, quis pular por cima dos caras para pegar o jogador de São Paulo. Cara, se não punir, faz de novo. E mesmo se punir, vai fazer de novo. Mas a punição, de repente, segura os ânimos por um tempo, né? O Mikael deveria ter uma punição. Não sei qual. Talvez multa alta, seria uma coisa mais adequada, porque quando mexe no bolso, o cara fica mais... Ele sente mais. Por incrível que pareça, a única coisa que faz o cara se conter em todas as situações sociais é o bolso. Não é a educação. É o bolso. E de fato essas situações têm que ser coibidas, né? Só uma questão. Eu acho que o Ramon Abate Abel, ele estava tão fora de órbita que a súmula dele não cita Mikael, é como se aquela confusão no jogo não tivesse existido.
E teve uma confusão, né? Uma coisa, ele definiu o cartão amarelo para Enzo e Vitor Roque, mas teve, o Casão falou, o Michael não estava no jogo, ele estava no banco. E meio que invade o campo para fazer essa... E aí, só sobre os denunciados, para mim a novidade, de novo, insisto, é a presença de um árbitro e do cara do VAR entre os denunciados. E aí, se eles forem suspensos, a minha pergunta é, o presidente da comissão, Rodrigo Sintra, vai entrar com o efeito suspensivo pro Ramon Abate Abel? Por exemplo, você entendeu? Como é que vai ser a pena de um árbitro? Quem vai defendê-lo, a gente está acostumado com aquelas penas internas, a geladeira, a reciclagem, com a palavra... Né? Agora, o que aconteceu agora, né? Os dois foram afastados pela alta cúpula da CBF. Aliás, não pelo Rodrigo Sintra, né? Perfeito. Então, o Rodrigo Sintra, em tese, na matéria do Rodrigo Matos, nem nosso colega, era contra o afastamento dos dois. Né? Então, foi uma canetada do presidente da CBF. Olha, o Ramon Abate Abel aprontou para ele mesmo. Eu não sei como é que vai continuar a carreira dele naquele nível, naquele status, vai ser difícil. A gente vai acompanhar, né, como essas denúncias agora vão se desenrolar, se vai ter essa sensação, né, que o Casão falou, tem a pena e depois ninguém cumpre, tem uma sensação de impunidade, né, de que as coisas acabam em pizza. Então vamos ver como vai se desenrolar. Tem alguns superchats indo com 6 jogos por xingar a Leila. O Dudu foi péssimo, né? Machista, desrespeitoso, ofensivo contra a Leila. E eu entendo que ele até deveria responder mais na esfera civil e criminal do que na esportiva de fato, pelo ato dele. Mas, claro, os dois estão errados, né? O Vitor Roque também está perpetuando uma cultura machista, homofóbica que tem no futebol brasileiro. Então, os dois agiram de forma muito errada. O Gustavo Ferroni, o São Paulo deveria demandar que, a partir de agora, o áudio completo da arbitragem deveria ser divulgado automaticamente após o jogo. Acho que ele está falando de todas as partidas, né? A gente vai falar disso agora. E o Joir Monteiro... Luísa. Oi, Casão. Só uma coisa. Não é uma defesa... Não sou advogado de defesa de ninguém. Mas as duas coisas, uma do Vitor Roque e a outra do Dudu, elas são diferentes. Por quê? O Vitor Roque achou que estava sendo engraçado. O Dudu sabia que estava ofendendo a Leila. O Dudu fez intencionalmente, sabendo o que ele estava fazendo. O Vitor Roque não pode ter consciência do que ele estava fazendo, porque é absurdo aquilo que ele fez. Na minha visão, não entende como está o mundo hoje. Precisa ser educacional, precisa ser cultural. Quer dar uma punição? Que dê uma punição, mas o principal para o Vitor Roque é o entendimento do ato. Ele tem que entender e ser educado em cima disso. O Dudu xingou, ofendeu a Leila, sabendo, querendo, de propósito, achando que era... que nada iria acontecer com ele. É diferente. Concordo, Casão, totalmente. São questões diferentes e até porque é direcionado a uma pessoa.